você tem potência para explodir. Mas por que não explode? Deus está dizendo, porque meu processo contigo é de implosão, para você nunca esquecer que a glória é minha e não é tua. Quando eu te chamei, de fato você não era nada, mas a verdade é que você tem se tornado alguma coisa. E agora, dentro desse processo, se eu te largar a mão e você ir sozinho, você vai escolher o mesmo caminho que outros escolheram. Você não vai usar Deus para a glória de Deus, você vai usar Deus para a glória de seu nome. Daniel foi um homem muito exaltado e abençoado por Deus. O segredo por trás disso é que ele era um homem muito obediente a Deus. E mesmo em situações difíceis de vida ou morte, ele foi fiel. A história de Daniel serve como um exemplo de como a obediência e fé a Deus podem levar ao cumprimento de promessas, mesmo em meio à adversidade. Pessoal, pega a sua Bíblia aí na mão e abre em Daniel, capítulo 10, versículo 7 ao 12. Eu vou ler para vocês agora. Na variedade de suas visões naquele dia, eu, Daniel, vi-me só e ninguém estava comigo. Caiu sobre mim grande temor e tranquei minha face à terra. Mas ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a caí com o rosto em terra. Eis que uma mão me tocou e fez com que eu me pusesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E então me disse, Daniel, homem muito amável, atenta às palavras que eu te digo e levanta-te em teu lugar, porque para isto eu sou agora enviado a ti. E havendo falado ele comigo estas palavras, ergui-me tremendo. Então disse-me, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Imagina só essa cena, Daniel encarando aquela visão sinistra de um anjo, sentindo o seu corpo fraquejar e ouvindo a voz divina bater forte na mente. Viver isso deve ser muito louco. Agora vem na minha mente a seguinte pergunta: o que será que trava a gente diante do sobrenatural? Será que o peso dos perrengues, das expectativas quebradas e do medo de se arriscar impede a gente de responder ao chamado? Daniel estava de cara no chão, com o rosto marcado, mas mesmo assim aprendeu a encontrar Deus. Ele entendeu que exige esforço e tem que ter um coração aberto. A mesma voz que causa um frio na espinha também oferece abraço, dizendo, não tenha medo, pois desde que você começou a buscar a Deus de verdade, suas palavras já foram ouvidas. E aí fica aquela reflexão, muitas das nossas orações fervorosas, de clamores sinceros, ficaram presos nos limites da nossa dúvida, sem perceber que já tinha um eco lá no céu. Melhor ainda, não precisa ir até o templo mais próximo para Deus te alcançar, Ele pode mandar o anjo direto onde você está. Mas e se toda dificuldade e cada derrota forem só o pano de fundo para domar uma unção que você nunca sentiu antes? Está escrito aqui que Daniel só ganha força depois daquele toque sobrenatural. É como se Deus dissesse, levanta daí porque eu te enviei. É um convite para agir, mas agindo na força dele e não na nossa. Aí vem outra reflexão. Muitas vezes a gente tenta bancar o crente só na emoção em vez de esperar o poder que dá vida. Deus manda te dizer, levanta, eu estou com você. E tem mais oração firme e a resposta divina não segue nosso relógio. Daniel jejuou semanas antes de ver o anjo. A gente já desanima no terceiro dia. A gente se embala no cronômetro humano e perde a virada celestial. Quando a vida parece travada e do nada explode uma palavra profética, é sinal de que a espera valeu não para eternizar a crise, mas para acender um milagre. A história de Daniel reflete seus medos, sonhos e a vontade de superação. Mostra também o caminho, humildade, insistência e coração aberto ao toque divino. A mistura de tremor e acolhimento cria uma tensão criativa que nos faz tremer e ao mesmo tempo soltar um amém de confiança. Pensa agora, e se em vez de deixar a rotina engolir você, cada toque de Deus virasse um marco de fé? E se um anjo surgisse hoje no meio das suas angústias mais secretas, dizendo não para te acusar, mas para te fortalecer? Isso é totalmente real. Eu já vi testemunhos de casos assim e hoje nós estamos aqui lendo uma história dessas na Bíblia. Daniel viveu na pele 3 semanas inteiras dedicadas a Deus. Um clarão de esperança misturada com cansaço físico e emocional, e parecia que o mensageiro não chegava. Aí chega a bomba, Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a entender e a humilhar-se perante Deus, as suas palavras foram ouvidas. Pá, é aquele tapa de realidade na alma. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer assim, você aguenta assim. No 3, te acalma. Quando eu disser 3, você vai olhar para só isso. Você vai dizer, você aguenta assim. Isso é uma afirmativa.
tá? Você aguenta sim. E o que, Camila, que eu aguento? O que o céu tem para te comunicar, você aguenta sim. O que Deus confiou a você, você aguenta sim. Cumprimento das promessas e da palavra que repousa sobre a tua vida, você aguenta sim. Aguenta sim, você aguenta sim. É 1, respira. É 2, prepara. 2,5, não olha para mim não, olha para ele. 3, diga. Você aguenta sim. Você aguenta. Aguenta. Sacode o ombro dela aí de aguenta. Aguenta sim, você aguenta sim. Você aguenta sim. Você pensa que não aguenta, mas aguenta sim. Aguenta. Você aguenta. Você pensa que a depressão vai te consumir, mas você aguenta. Aguenta sim. Você pensa que vai ficar refém de medicamento controlado a vida toda, mas você aguenta sim. Aguenta. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida, há uma palavra de Deus sobre a sua casa. E tudo que existe, tudo que há, diz o autor da carta aos Hebreus, foi feito não por prova material do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. Então não há absolutamente nada na sua vida que tenha condições de competir com a palavra de Deus que está sobre você. A palavra de Deus liberada sobre você vai se cumprir. A palavra de Deus liberada sobre você vai trazer à existência uma capacidade que você não sabia que poderia ser gerada dentro de você, para que você desenvolva o que precisa ser desenvolvido na sua vida, para tomar posse daquilo que Deus liberou sobre você. Camila, mas eu me sinto tão incapaz, eu me sinto tão distante daquilo que Deus quer de mim, ou até daquilo que Deus tem para me dar. Do que Deus tem para mim, eu me sinto tão longe. É porque Deus escolheu de fato as coisas que não são, para confundirem aquelas que pensam que são. Então, na verdade, sua vulnerabilidade só faz o farol de Deus ficar cada vez mais sobre você. Aquilo que você considera extremamente frágil em você, e que você pensa que é um motivo para não viver o que Deus tem, é na verdade um dos critérios pelos quais você foi escolhido. Porque esta fraqueza, ela não te desabilita, ela te empurra para o altar. Você acha de verdade que essa reunião aqui é a reunião dos fortes? É a reunião dos melhores? Não, irmãos, vamos nos voltar à humildade, apesar de toda a honra de desfrutarmos da glória e da presença de Deus nesse recinto. A verdade é que os mais capazes não estão aqui. Estão aqui aqueles que reconhecem que não são suficientemente capazes em si mesmo para seguirem. Eu vou dizer algo que Deus está mandando aqui. Existem algumas pessoas aqui que estão entrando num nível de comparação, que se você continuar nessa comparação, você vai entrar numa paranoia, que é perceber que pessoas que não foram agraciadas como você, não foram favorecidas como você, não têm um nome escrito no livro da vida como o seu, não têm o privilégio de desfrutar da presença do Espírito Santo que você desfruta, não conhecem o consolo que você conhece, a graça que você conhece, não conhecem a unção que você conhece. E aí você fica olhando e você diz assim: rapaz, olha a comparação, como é que aquele outro que não conhece, não sabe, não tem, é mais capaz do que eu nos negócios, é mais capaz do que eu na gestão de uma rotina familiar. Aí você pensa, como pode alguém que não conhece o que eu conheço, não desfruta do que eu desfruto, não está no ambiente que a glória de Deus tem me inserido, tem demonstrado maior capacidade. Deus trouxe algumas pessoas hoje aqui e Ele está dizendo: é verdade, o outro tem maior capacidade, por isso eu escolhi você. E te digo mais, não é que você não tem capacidade para explodir, é que eu estou te colocando em processo de implosão, para você aprender que a tua potência é minha glória, que a tua unção vem de mim, e que quando eu te colocar numa posição equivalente aos teus iguais, e alguém te perguntar numa entrevista, numa revista, numa matéria ou no
podcast. Como é que você chegou aqui? Eu quero que da sua boca saia a verdade. Qual? Não fui eu, é dom de Deus, graça de Deus, poder de Deus, glória de Deus. Foi Ele, não eu. Deus trouxe algumas pessoas aqui que estão com alguns questionamentos, algumas comparações, e Ele está dizendo: quem te esmaga sou eu. E você pensa: jamais, Senhor, eu te amo. Só que o Senhor está dizendo: quem conhece o caminho do homem sou eu. E eu me lembro das orações que você fazia quando ainda não tinha a potência que tem hoje. E dizia: Deus, não deixa eu me perder de ti. Não deixa eu me esquecer de ti. Tua presença vale mais para mim. Agora, passar por esse processo esgaça muito. E não esgaça só o emocional, não. Neuroses e etc. Não. Esgaça tudo. Só que Deus hoje te trouxe aqui para organizar alguns pensamentos através da palavra. Porque você não será sucumbido pelo plano de Deus. Não. Você não será sucumbido pela graça, pela unção. Não. Camila, por que você está usando esse comportamento? Porque é o tipo de comparação que você faz. Se Deus é comigo e tal, por que eu não rompo? Por que eu estou num processo? Deus está falando comigo aqui. Eu não começo a introdução de mensagem assim, não. Os exegetas já estão murmurando. Mas Deus está sendo claro demais hoje aqui. Deus nos trouxe nessa noite para respostas. Porque tem gente hoje que saiu de casa e falou: Senhor, se tu não falar diretamente comigo, processo de esmagamento, sabe? Existem homens e mulheres aqui, jovens, que estão sendo esgaçados nesse processo. Só que entenda, tudo isso faz parte do processo. Que processo? Manifestar a glória de Deus. Vamos lá. Qual é o propósito da vida de todo homem criado? Não estou nem falando de filho. Estou falando de todo homem criado. Estou falando de toda criatura nascida. Qual é o propósito de toda criatura, de todo homem, de toda mulher? Qual é o propósito de Deus para a vida dele? Glorificar o nome dele.